Rafael tá falando aqui no WhatsApp que tá tudo bem, que o som tá ok. Vamos então esperar as 3 horas para começar. O delay é muito grande, então eu vou falar como se eu não estivesse acompanhando mesmo, né? Agora recém apareceu no meu celular que tá ao vivo. Então, pessoal, estamos todos em casa, em quarentena. A situação aqui em Bagé está muito complicada, né? Casos confirmados de coronavírus, mas não dá para criar pânico. Quem puder ficar em casa, fique em casa, que é o nosso caso, né? Que a gente pode, ainda bem que a gente... Oi, Dayana! Ainda bem que a gente pode ficar em casa, então é o caso de quem trabalha na Unipampa. Ontem a prefeitura tomou algumas medidas e vamos seguir com esse cuidado extremo aí para diminuir o máximo o contágio das pessoas, né? Dayana, oi. Guilherme, oi. Rafael, oi. Esperar mais um pouquinho. A gente decidiu fazer essa conversa com os planetaristas, né? Cada dia um tema, para a gente interagir um pouco com o público, né? Hoje a minha agenda apontou, né, que a gente teria a sessão do planetário. A sessão foi cancelada, ontem também teria sessão aberta, a sessão foi cancelada. A gente estava vivendo numa época muito complicada, mas que é necessário todo mundo tomar os seus cuidados, né? E vamos todo mundo sair dessa bem feliz, vai dar tudo certo, né? Na medida do possível, bem feliz, né? Porque é uma tragédia isso que está acontecendo, mas vai dar tudo certo. Seguimos aqui, né, no planetário da Unipampa, agora virtualmente. Eu estou em casa, terceiro dia já, os meus colegas também. Se vocês tiverem temas que gostariam de saber, comentem aqui, que a gente vai fazer o possível para preparar um vídeo sobre esses temas, tá? Lembrando que ontem saiu uma nota da Unipampa que as atividades estão suspensas por tempo indeterminado, então vai se esperar controlar essa pandemia, né, para seguir com as atividades. Olha ali o Guilherme pedindo tópicos, sugestões, né? Hoje a gente vai falar das estações do ano. Já dá para começar, então? Vou colocar aqui a minha apresentação. Olha a Lúcia Miruá! Hello! Bom, pessoal, agora eu vou sair da tela aqui do Facebook, senão eu não consigo controlar minha apresentação. Opa! Aqui, né, vamos lá. Então, conversa com planetaristas hoje é comigo, Cecília. Trabalho no planetário da Unipampa, para quem não sabe. Eu e mais meus coleguinhas, Rafael e Guilherme, estamos, né, promovendo essa conversa com os planetaristas. Então, quem tiver alguns temas, né, para propor, a gente fica contente, né, porque a gente pretende continuar, se tudo der certo, fazendo essas transmissões. Hoje, então, a gente vai falar sobre as estações do ano. Porque hoje é dia de outono. Hoje inicia o outono. Sempre que eu falo de outono, não sei porque que eu me lembro dessa música. Desculpa aí, né, a brincadeira. Mas hoje inicia o outono, é equinócio de outono, né? Na verdade, exatamente, meia-noite e 49 foi o início do outono, dia 20 de março, sexta-feira. Até o Google ontem estava com uma figura comemorativa aqui, né? Bom, pessoal, mas vocês sabem por que
que existem as estações do ano, todo mundo sabe, né? Outono, inverno, primavera e verão, são 4 estações do ano. Mas muitas pessoas não sabem por que elas ocorrem, né? A próxima estação do ano vai ser em junho, que vai começar o inverno, dia 21 de junho, que é chamado o solstício de inverno. E por que solstício? Por que equinócio, né, pessoal? Vamos então ver um pouquinho disso, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos começar a nossa apresentação. Qualquer comentário, qualquer coisa, vocês escrevam lá na página do Facebook, que os guris... Vou botar aqui no meu celular também, né? Mas o pessoal vai... Eu vou ter que botar no... O pessoal vai me passando ali, tá? Então, vamos continuar. Como o Rafael falou ontem, né, pessoal? A órbita da Terra em torno do Sol, ela é elíptica. A Terra, ela faz sua translação em torno do Sol. Essa translação dura pouco mais de 365 dias, né? E ela também gira em torno do seu próprio eixo, né? Movimento de rotação. Embora as pessoas achem que as estações do ano elas ocorrem por causa da proximidade da Terra em relação ao Sol, na verdade não é por isso. Por quê? Aqui eu tenho o ponto que é mais perto do Sol, que a Terra se encontra, né, que é o periélio. Esse ponto vai ocorrer lá em janeiro. E o ponto mais distante que a Terra se encontra do Sol é o afélio, que vai acontecer lá em julho. Bom, a diferença entre o ponto mais distante e o ponto mais perto que a Terra se encontra do Sol é apenas 3%. E isso não caracteriza as estações do ano, tá? As estações do ano não ocorrem pela proximidade ou não da Terra em relação ao Sol. A gente podia pensar, né, que em janeiro, se fosse por causa da proximidade da Terra em relação ao Sol, em janeiro, quando a Terra estivesse no periélio, aqui onde a gente mora é verão, não é? E lá no hemisfério norte é inverno. Se fosse por causa da proximidade da Terra em relação ao Sol, tanto lá quanto aqui ia ser verão, mas não é lá no hemisfério norte, é inverno nessa época do ano. As estações do ano ocorrem, na verdade, por causa da inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao seu plano orbital. A Terra, ela gira, ela se traslada em torno do Sol nesse plano aqui, que é o plano da eclíptica, tá, pessoal? E ela está inclinada, o eixo de rotação da Terra está inclinado em relação a esse plano 23,5 graus, o que faz com que as estações do ano ocorram. Por quê? Porque, pessoal, os raios solares, eles incidem perpendicularmente à superfície da Terra, aqui como vocês podem ver. Só que quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, mais inclinada é essa incidência. Ó. E aí a gente pode passar para o próximo slide para ver o quê? Que isso é bem verdade. Em determinado ponto da trajetória da Terra em torno do Sol, essa trajetória que dura um ano inteiro, o Sol vai estar incidindo mais sobre um determinado trópico ou sobre o Equador. Nesse caso aqui, ó, vai ser sobre o Trópico de Capricórnio, depois ele incide mais sobre o Equador, Sol depois incide mais sobre o Trópico de Câncer, e na sequência sobre o Equador de novo. Bom, isso, né, que caracteriza as estações do ano. Por quê, pessoal? Aí a gente já pode começar a falar de solstício, né? Quando o hemisfério sul está voltado, para a Terra, para o Sol incide mais no hemisfério sul do que o hemisfério norte. Então a gente tem mais horas de Sol no hemisfério sul do que no hemisfério norte,
né? E a radiação também é maior aqui. Então, o que que acontece? É solstício em dezembro. O que que acontece em dezembro? Acontece o início do verão. Então, no solstício de verão, né, que é a época que o Sol incide mais no hemisfério sul, eu vou ter 14 horas de dia no início do solstício, né, no dia do solstício, e 10 horas de noite, né? Já se eu mudo, quando o hemisfério norte está mais voltado para o Sol, ele está recebendo uma maior radiação do Sol mais diretamente, eu vou ter inverno aqui no meu hemisfério sul. E eu vou ter o solstício de inverno, que vai fazer com que no dia do início do inverno eu tenha 14 horas de noite e 10 horas de dia. Que é o caso aqui da gente no dia 21 de junho, né? Vai ser 14 horas de dia, de noite e 10 horas de dia. E os equinócios? Nos equinócios, pessoal, os dois hemisférios eles recebem a mesma quantidade de luz. Eu tenho um equinócio em setembro e o equinócio em março, que é o dia de hoje, né? Em março é o equinócio para nós de outono e em setembro o equinócio de primavera. E vai ser ao contrário lá no hemisfério norte, lá agora é o equinócio de primavera. Como vocês podem ver aqui, ó, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. Opa, deu um probleminha aqui. Vamos seguir então, pessoal. Então, resumindo aqui, né, quando o hemisfério norte está voltado para o Sol, ou seja, o Sol incide mais fortemente aqui no hemisfério norte, o trópico de Câncer está voltado para o Sol. Aqui onde a gente mora é o solstício de inverno, começa o inverno, né? A gente tem o inverno aqui em junho. À medida que a Terra vai trasladando em torno do Sol, vai ter em setembro, o Equador está voltado para o Sol, então os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. E os meses vão passando e vai chegar a dezembro, onde o hemisfério sul está voltado para o Sol, o que vai fazer com que aqui seja verão e lá no hemisfério norte seja inverno. Então, pessoal, e na prática, como isso acontece? Bom, vocês já notaram que o Sol não nasce e nem se põe exatamente no mesmo lugar à medida dos meses? Vamos fazer assim, ó, um experimento. Fotografem o Sol a cada mês do ano, no pôr do Sol, né? Porque pegar o nascer do Sol em determinadas épocas não é muito fácil, porque é muito cedo. Mas tentem fotografar o Sol se pondo mês após mês. Vocês vão notar que o seguinte, o Sol ele não vai se pôr exatamente em leste sempre e ele não vai nascer exatamente em leste sempre e não vai se pôr exatamente em oeste sempre. Aqui essas fotografias são 5 fotografias, uma em junho, né, como vocês podem ver, uma em agosto, uma em outubro, uma em dezembro e uma em março. Aqui em junho, o Sol ele está se pondo no ponto 1. Vejam que passou 2 meses, o Sol não está mais se pondo no ponto 1, ele está se pondo à esquerda do ponto 1. Aqui, em agosto, ele está se pondo mais à esquerda do ponto 1. Já em outubro, ele está se pondo mais à esquerda do ponto 2. Eu vou tirar aqui da coisa para vocês verem. Ele está se pondo mais nessa direção aqui, né? Que é à esquerda do ponto 2. Mas já em dezembro, pessoal, ele está cada vez mais à esquerda do ponto 2, né? Passou mais 2 meses, de outubro até dezembro, ele se movimentou
um pouco mais, tá? Em outubro ele estava aqui e em dezembro ele está aqui. Só que aí, dezembro, janeiro, fevereiro e março, o Sol já está voltando para o ponto 2, ou seja, ele não nasceu, ele não se pôs todos os meses no mesmo lugar, ele se pôs em lugares diferentes. Eita, tá uma gritaria lá na rua, tá? E isso tem um porquê, né? Todo mundo sabe que todo mundo não, mas a grande maioria sabe que o Sol nasce em leste e se põe em oeste. Esse é o movimento aparente dos astros para nós, né? Na verdade, o Sol ele não se movimenta no céu para nós. Quem se movimenta somos nós. A Terra gira de oeste para leste e a gente vê os astros fazendo sua trajetória no céu de leste para oeste. Mas quando a gente fala que o Sol nasce exatamente leste e se põe exatamente oeste, nem sempre é assim. Isso ocorre só 2 vezes por ano, que são os dias de equinócio. Nos dias de equinócio, então, que são os dias de início da primavera e início do outono, o Sol vai nascer em leste e se pôr em oeste. E o Sol vai fazer uma trajetória, aqui para nós que moramos em Bagé, uma trajetória aqui, né, um arco no céu, mas um arco no céu que ele vai começar exatamente em leste, vai se pôr exatamente em oeste, mas ele vai passar inclinado em relação ao zênite. O que é o zênite? Se eu olhar para o céu, o zênite é o ponto mais alto em cima da minha cabeça, tá? O Sol, no equinócio de primavera e de outono, ele vai passar menos 32 graus inclinado a norte, tá? Em relação ao zênite. Por quê? Porque no globo terrestre a gente está numa posição de menos 32 graus abaixo do Equador, ou 32 graus ao sul do Equador. A gente não está exatamente no Equador, né? Então, a gente está nessa latitude que chama. Essa latitude, ela vai orientar a gente em relação a algumas coisas. Uma delas é como os astros vão aparecer aqui para nós, né? E o que a gente vai ver. E aqui, então, nos equinócios, o Sol faz essa trajetória. 2 dias por ano, então, o Sol nasce e se põe exatamente em oeste, exatamente em oeste. São os dias de início da primavera e início do outono. Já no início do inverno, que é o solstício do inverno, o Sol vai nascer, pessoal, entre leste e norte, exatamente aqui nessa posição. Ele vai nascer um pouco, né, para cá de leste, em direção a norte. E ele vai fazer uma trajetória no céu e vai se pôr lá entre oeste e norte. Essa trajetória que o Sol vai fazer no inverno, ela vai ser 23,5 graus inclinada em relação à posição que o Sol fez nos equinócios, 23,5 graus a norte. O que significa esses 23,5 graus? A inclinação do eixo de rotação da Terra. Então, no inverno, o Sol vai fazer este arco aqui inclinado e não vai nascer e nem se pôr exatamente em leste e oeste, tá? No verão é parecido, então, só que para o outro lado. No verão, o Sol ele vai nascer entre leste e sul, vai fazer um arco no céu e vai se pôr lá entre oeste e sul. Só que esse arco no céu ele vai ser 23 graus inclinado, né, para o lado sul, em relação à posição que o Sol fez nos equinócios, que é o equador celeste, tá? Aqui. Então, pessoal, a gente vai ter essa diferença do Sol no céu de acordo com as estações. Isso eu tô falando aqui onde a gente mora, mas vai variar. Peraí. Vai variar quando? Vai variar
quando a gente mudar de localidade. Os astros no céu, eles vão ter movimentos aparentes, né? Sempre da direção leste para a direção oeste, mas a inclinação, né, vai depender da latitude. Aqui, que é esse nosso primeiro caso, a gente está uma latitude φ em relação ao Equador. Quando é no Equador, a latitude é 0. E na latitude 0, então, não tem inclinação em relação ao zênite. E aí o Sol ele vai passar em cima da cabeça dos indivíduos 2 vezes por ano nos equinócios. Aqui onde a gente mora, o Sol ele nunca passa em cima da cabeça da gente. Tá, pessoal? Ele sempre vai passar um pouquinho inclinado. Lá, a partir do Trópico de Capricórnio, que é mais ou menos ali em São Paulo, para cima, entre os trópicos, né? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o Sol vai passar pelo menos uma vez no ano em cima da cabeça das pessoas, ou seja, eles vão ter a sombra 0. Aqui onde a gente mora, a gente nunca vai ter a sombra 0. No verão, a sombra é relativamente pequena, né? Comparada a outras épocas do ano, mas a sombra 0 a gente nunca vai ter, porque o Sol não passa em cima das nossas cabeças, tá? Então, lá no Equador vai ter essa configuração dos arcos que os astros fazem. E lá no Polo Sul e no Polo Norte, o que vai acontecer, pessoal? Vocês já ouviram falar do Sol do meio-dia? Lá no Polo Norte e no Polo Sul, onde a latitude é 90 graus, a gente vai ter 6 meses de dia e 6 meses de noite. Nos 6 meses de dia, o Sol não vai nascer e nem se pôr, ele vai ficar girando, circundando aqui em torno do alto do céu, às vezes um pouco mais baixo, às vezes um pouco mais alto. Só que ele não vai se pôr e nem vai nascer, e isso vai durar 6 meses. Assim como quando for noite, as estrelas vão ficar girando no horizonte e não vão nascer e nem se pôr. Por isso, né, lá vão ser 6 meses de dia e 6 meses de noite. Quando muda essa configuração dos polos? Quando a gente tem os equinócios, né? Quando troca a estação de equinócio para primavera ou para outono, a gente tem a mudança da configuração da luminosidade nos polos. Bom, e no céu noturno, isso faz diferença também? Será que faz diferença? Bom, pessoal, no céu noturno também faz diferença a estação do ano que a gente está, porque, afinal de contas, a gente está transladando em torno do Sol. Então, num determinado ponto, a gente vai ver um conjunto de estrelas, quando for de noite na Terra. E no outro determinado ponto, a gente vai ver outro conjunto de estrelas quando for de noite na Terra. Então, tem 2 constelações que são bem características disso que eu estou falando. Quando é verão e inicia a noite, vocês conseguem ver as 3 Marias bem brilhantes no alto do céu. As 3 Marias fazem parte da constelação de Órion e ela é considerada uma constelação de verão, porque quando é verão, a gente consegue ver ela bem no início da noite no céu. Não é o caso do inverno. Se a gente procurar as 3 Marias no início da noite no céu, a gente não vai conseguir ver. Porque quem ganha o lugar da constelação principal no céu é a constelação do Escorpião. A constelação do Escorpião, então, ela vai estar bem no alto do céu, tem uma estrela mais avermelhada, que é a estrela Antares, né? E a constelação do Escorpião, então, ela é considerada uma constelação de inverno. Até tem muita mitologia em relação a isso, né? Tem histórias que os gregos antigos inventaram, que o Escorpião foi mandado para caçar Órion, Órion foi mandado para caçar o Escorpião, e eles nunca se encontravam no céu. Por quê? Porque quando Órion está se pondo no horizonte oeste, Escorpião está nascendo no horizonte leste. E quando o Escorpião está se pondo no horizonte oeste, Órion está nascendo no horizonte leste. Então tentem encontrar, quando começar o inverno,
a constelação de Órion, que tem as Três Marias, bem no alto do céu, vocês não vão encontrar, tá, pessoal? Então, por hoje, era o que eu gostaria de conversar com vocês sobre as estações do ano. Deixem sugestões, tópicos, eu não sei se tem alguma coisa aí. O meu tá bem bugado aqui, ele demora para atualizar. Deixem suas sugestões, a gente vai estar falando com vocês tópicos. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Oi, Tatiane Seixas. Então, pessoal, para finalizar, eu queria falar para vocês uma curiosidade. Vocês sabiam que muitas datas e o calendário ele foi todo criado em relação ao que acontece, né, no dia a dia com os astros e como isso influencia na nossa vida, né? O calendário, então, a data da Páscoa, ela é o primeiro domingo. O domingo de Páscoa é o primeiro domingo depois da lua cheia, que vem depois do equinócio de primavera. Vamos ver se a gente entendeu. Tem o equinócio de primavera que é hoje. Quando é que é a primeira lua cheia que tem depois do equinócio de primavera? É dia 7, se eu não me engano, de abril. E o primeiro domingo depois da primeira lua cheia é dia 12 de abril, que é o dia da Páscoa. Então, tudo isso acaba se conectando, né? Se vocês quiserem saber mais sobre a criação dos calendários, também deixem aí nos comentários que a gente dá um jeito de conversar sobre isso com vocês. Eu queria agradecer, né, quem ficou assistindo. Eu não consigo ver aqui porque o delay está muito grande. E até a próxima, segunda-feira voltamos, né, com a conversa com os planetaristas. Se tiver dúvidas, se tiver alguns tópicos para acrescentar aí, né, querendo que a gente fale, a gente vem aqui dar uma conversada com vocês, né, para a gente manter um contato com os nossos espectadores, público, né, do planetário e também do Brasil que assiste que acessa a nossa página do Facebook. Então, eu vou desligar aqui. Muito obrigada pela atenção.